Então, boa noite a todos, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento e ao professor Rafael pelo convite. Os óleos essenciais, para mim, surgiram na minha vida há 5 anos atrás, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com, até um colega de trabalho está aqui assistindo, que é o Marcos Fábio, né? Então ele me ensinou muito, aprendi muita coisa com ele, realmente, e outros colegas, né, farmacêuticos. Então eu aprendi, né, me apaixonei logo muito, né, pela questão dos óleos, pela produção, então trouxe para a minha vida, né? Não só, eu trabalho hoje com produção, né, desde a parte de acompanhamento, desde a parte do plantio, né, a parte da extração dos óleos até a qualidade final do produto. Mas eu uso, né, os óleos, eu adotei os óleos para a minha vida, né, eu uso na aromaterapia também. Então eu espero contribuir, né, com esse conhecimento da produção de óleos, que já venho desenvolvendo, né, mas também a gente vem trocando experiências, né, a cada dia a gente vem aprendendo um pouco mais, né, eu tenho muitos colegas da área, né, profissionais, empresários, que a gente vem trocando experiência, então a cada dia é uma construção do conhecimento, então eu estou muito feliz de estar aqui e vamos iniciar, né. Tá bom. O título dessa nosso bate-papo hoje, eu não fixei aí, mas é a produção de óleos essenciais, tá bom? A Daiane Oliveira, ela, como ela bem falou, né, ela está nesse mundo também, ela está nesse mundo da produção de óleos essenciais, então ela sabe bem caracterizar os critérios de produção, né, a rotina de produção, né, que se precisa para a obtenção de um óleo essencial. Então, Daiane, fala para mim como é que é essa questão da produção do óleo essencial lá no campo, né, a matéria-prima em si, como é que funciona isso? Como é que se dá tudo isso? Só para as pessoas entenderem aí que estamos assistindo. Vocês vão entender agora como é que faz para obter aquele óleozinho que está dentro daquele vidrozinho amba lá. Então, primeiro eu vou explicar, assim, para algumas pessoas que não conhecem, o que é um óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é produzido através do metabolismo secundário da planta. O metabolismo primário é o processo de respiração, de fotossíntese, né? E no metabolismo secundário, a planta produz óleos essenciais como mecanismo de defesa, certo? E esse óleo essencial, ele é produzido à medida que a planta ela recebe as condições favoráveis para isso, né? Ela tem que ter condições de clima, temperatura, o tempo certo de colheita da planta, a forma de colheita, né? Até o horário da colheita da planta para a extração do óleo vai interferir no rendimento do óleo, certo? Então, cada planta tem uma necessidade diferente, né? Tem plantas que a gente deve fazer a colheita, né, no período de manhã cedo, porque esses óleos, eles são muito voláteis, eles evaporam. Então, o horário pela manhã, ele é mais indicado para extrair o óleo de algumas plantas, a exemplo de uma citronela, né, de um capim-limão. Algumas outras plantas, você já tem uma concentração maior de óleo no horário mais quente, né, por volta de 10 horas. Então, vai variar muito de planta para planta, certo? E assim, que vai interferir também nessa produção são os tratos culturais na planta, né? O fornecimento de água adequada, a questão da nutrição da planta, porque como eu te falei, o óleo essencial, ele é produzido como uma defesa, então a planta, ela também não pode estar 100% nutrida, com muita água, ela tem que estar numa situação de estresse, certo? Para ela produzir mais óleo essencial. Então, ela tem que ser tratada, tem uma particularidade. Você está dando para entender. Entendi, sim. É como se ela fosse forçada, né, diante do ambiente onde ela está exposto, né, com micro-organismos, insetos, em outras plantas, talvez. Ela está forçada naquele ambiente a produzir anticorpos, né, aquele sistema de defesa da própria planta, da imunidade dela, tanto para ela em si, ou como para repelir outros possíveis agentes nocivos, né, que possam vir ali externos e possam vir atentar contra a vida da planta, né? E essa questão do Daiane... E assim... pode falar.
Pode falar. Essa questão você que essa questão da tecnologia do cultivo, né, que é adotado. Eu sei que cada vez mais ano que se passa, maior o investimento tecnológico para você cultivar essa planta, né? E é importante, né, que esse ambiente seja um ambiente orgânico, né? Assim, para que você tenha um óleo de qualidade. Então, assim, nós temos diversas formas de produção, né? A mais conhecida, né, que é a convencional, que você utiliza equipamentos, né, tecnologias mais voltadas ao uso de agroquímicos, né? Então, assim, e tem a tecnologia de produção orgânica. A produção orgânica, ela é mais segura para o ponto de vista do consumidor, porque você vai garantir um produto, né, que não tem resíduo de agrotóxicos, né, que não foi dado, teve cuidado com o tratamento dos resíduos, né, cuidado no ambiente de trabalho, com os animais, né, até com os colaboradores. Então, tudo isso envolve a produção orgânica, certo? E, com certeza, a qualidade do óleo, ela é bem superior, né? Então, assim, hoje em dia até no supermercado, quando a gente vai, a gente procura um alimento orgânico, porque o orgânico já é sinônimo de qualidade, né? A gente já procura o orgânico porque sabe que aquilo ali vai ser seguro, né? Não vai fazer mal. Então, o óleo essencial da mesma forma. Ele é um plus, né? O óleo essencial orgânico, ele é realmente diferente. Na verdade, penso eu, né, Dai? Aí você me corrige se eu estiver errado, mas é um pensamento meu, e eu acredito que seja o pensamento de todo mundo que está nos assistindo aí, é que deveria ser toda essa condição orgânica, né? Não deveria, penso eu, para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade, independente se é dito, escrito lá orgânico ou não. Eu penso que a planta foi colocada em um habitat natural que deveria ter sido respeitado. E ele não é orgânico, não está ali de uma forma conforme Deus criou, deixou lá. Então, por alguma condição que um homem interferiu, né? Em algum processo aí, o homem tacou o dedo no meio aí, o ser humano, e aí, infelizmente, interferiu. No processo natural, as plantas têm que nascer em um meio totalmente natural e condizente, né, para que ela possa se desenvolver de uma forma, né, saudável. E aí, infelizmente, a gente entra naquela briga, né? Nós vamos pegar um óleo orgânico, vamos pegar eu vejo muito mais, às vezes, mais por interesses comerciais do que simplesmente por interesses, né, de repassar aquilo realmente para a pessoa. É um pensamento só. Não, tem esse lado também, mas eu vejo assim, o que a gente tem que buscar também se a empresa que está produzindo esse óleo, os cuidados que está tendo com o meio ambiente, né, com a sustentabilidade. Então, não só porque vem com um selo, né, mas o histórico da empresa. Isso, importante. Né, da empresa que está produzindo o óleo. Então, é importante o consumidor, né, ele saber quem é a empresa, saber como está sendo produzido esse óleo. Excelente. Né, porque, às vezes, o consumidor olha ali, assim, não estou dizendo que todo mundo, mas muitas pessoas olham, o valor é X, outro valor é mais barato, vou querer o mais barato. Mas por que esse é mais barato? Né? Então, assim, você tem que ver o que é que aquele óleo tem para oferecer, né? A qualidade daquele óleo, o controle, porque vai desde o plantio até o produto final. Então, isso é muito importante. E aí o controle de qualidade envolve muitos fatores, né? E aí é legal que você falou uma coisa que é importantíssima, né? Você saber conhecer a empresa que está por trás daquele óleo, para saber o que é que ela está deixando de legado no local onde ela está tirando o óleo, porque assim, não é simplesmente a empresa chegar, meter a mão, tirar, e aí, como é que fica tudo isso? Ela tem que ter um planejamento de reposição, de plantio. Então, assim, ela tem que pensar no amanhã, no meio ambiente, né? Então é importante você que está nos assistindo entender que não basta só simplesmente comprar o óleo, mas conhecer a empresa na qual está vendendo o óleo. Saber o perfil dela ali no mercado. Saber se é uma empresa comprometida não só com o cliente, mas com o meio ambiente também. Né, Dai? Isso também é a questão da geração de valor, né? Como aquela empresa está agregando, está somando, né, na região onde ela está inserida, né? Se ela está empregando, está ajudando as pessoas, né? E isso é muito importante também. Eu vejo... E aí, nesse processo,
nesse processo de industrialização, obtenção do óleo, como é que se dá essa questão da destilação, né? Como é que funciona isso aí? Explica para a gente que está Então, assistindo aí. assim, o óleo essencial, ele tem diversas formas de ser extraído, né, de ser produzido. O mais conhecido mundialmente, e também questões de custos, né, custo mais baixo de produção, é o processo por arraste a vapor, certo? Tem outros métodos, que é por solvente, você pode utilizar etanol, né, outras substâncias, éter. Tem outro Prensagem, que né? você prensagem a A frio, né? frio. No caso mais vegetais, né? A Os gente fala de cítricos também, vegetais, né? mas também isso, laranja, bergamota, né? Limão, usa esse Limão. método. Mas isso, a maioria sim, em geral adota o método de arraste a vapor, né? Onde você tem um equipamento, né? Pode ser uma caldeira alimentada a lenha ou a gás, uma fonte de vapor, né? De calor. E esse calor vai entrar em contato com o material, né, da planta, que pode ser raízes, caule, folha, flores, né, vai depender da espécie que você vai estar, né, da cultura que você vai estar extraindo o óleo. Então, esse vapor vai entrar em contato, né, tem um equipamento adequado, um destilador, vai entrar em contato com as folhas, né, as plantas, e quando ele entra em contato, ele vai o quê? Arrastar essas substâncias, porque os óleos essenciais são substâncias, são metabólitos. Então, no que ele arrasta essas substâncias, elas o quê? Evaporam, certo? Nesse processo de evaporação, ele vai passar por um condensador, que passa água refrigerada, né, água fria, e aí ele vai voltar ao estado líquido, certo? É Saindo o quê? incrível. Produzindo óleo, vai sair óleo nesse processo e hidrolato. 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 O hidrolato é como se fosse não posso dizer que é um subproduto, mas um É produto outro também do metabólico, processo de né? extração do óleo essencial a granel, né? A granel, desculpa, a vapor. A vapor. Porque ele também tem seu fim, né? Tem sua utilidade também. Porque, assim, quando a gente processa no arraste a vapor o óleo essencial, a gente obtém esse óleo, a gente... Diz que o vídeo está com delay, estão dizendo. Oi? Será que é a minha internet? Eu acho que Estão me ouvindo? eu estou ouvindo bem. É tipo Alô? como se estivesse dando. Não, eu estou ouvindo bem. Tá? Eu tô. Tenta mexer menos o corpo. Eu acho que tu tá mexendo. Então tá. Então, só continuando. Nesse processo de Agora arraste a ficou vapor, ruim. a gente... Ficou ruim? Ficou o áudio. Tem um fone de ouvido, não? Não, deixa eu colocar assim. Fica melhor assim? Tá me Melhorou. ouvindo bem? Tá bom agora. Pronto. Melhorou? Melhorou. Só continuando o raciocínio. Certo. No processo de arraste de vapor, a gente produz óleo, né, e hidrolato. Esse hidrolato, ele tem também propriedades terapêuticas, né, aromáticas, também, que pode ser utilizado para diversos fins, assim como o óleo essencial, né, indústria de cosmético, né, farmacêutico, tá bom? Pois ele tem também um residual de algumas substâncias, né, que tem, alguns ativos, né, que tem dentro do óleo. Certo? Ah, entendi. Entendi. E aí, nessa questão é bom as pessoas entenderem, porque assim, quando se trata de aromaterapia, eu estou tratando de óleo essencial. É porque às vezes as pessoas Isso. tratam da aromaterapia e querem falar do hidrolato, né? Enfim, quando eu falo de aromaterapia, eu estou falando do óleo essencial oriundo desse metabolismo secundário, né, das plantas. E para que as pessoas às vezes não se enganem, né? E nessa questão da obtenção do óleo, é importante frisar que na escolha do óleo, a pessoa tem que atentar para algumas coisas, né? Dentre elas, uma coisa básica é a cor do vidro que a pessoa está pegando aquele óleo essencial, que tem que ser numa cor âmbar, né, Dai? E aí tem que estar lá escrito
o nome da planta popularmente e o nome botânico, né? Explica isso aí. Faz parte desse controle, né, de tudo isso. Mas, o que acontece? Os óleos, eles são muito sensíveis à luminosidade, né, ao calor. Então, durante todo o processo, você tem que controlar isso, né, a temperatura, a luminosidade. Assim como durante o processo você tem que controlar, né, nos equipamentos, no armazenamento também. Então, o ideal é que o óleo, ele venha a ser armazenado em frasco de vidro âmbar, né, um vidro escuro, para ele não oxidar. O que é isso, Daiane? É que ele não venha a estragar, né, ele não venha a perder suas propriedades. Porque, assim, cada óleo essencial, ele tem a sua composição química, que é particular dele. Ele tem milhares de substâncias, né, de terpenos, substâncias que têm propriedades fungicidas, bactericidas, né, tem diversas propriedades, certo? Tem uma pergunta. Tem, Dai, deixa eu responder aqui, ó. Não, responde você, Dai. Tá lendo aí? Essa daí dá para ler, ó. E o que vem em vidros de plásticos brancos não são puros? Não, o que acontece? Vidros de plástico, acho que está querendo dizer se ele recebeu um óleo numa embalagem plástica, né? Se você... O que acontece? Fala aí, Dai, vai, tá bom. A embalagem plástica geralmente é utilizada para comercializar o óleo a granel, só para comercialização. Exemplo, indústria farmacêutica ou de cosmético, vai comprar um óleo em grande quantidade, então ele é fornecido em embalagens plásticas, certo? Um volume maior, de 1 litro, 5 litros, 10 litros, porque é algo temporário, né? Então ele pode, mas isso é um plástico também que tem material que é resistente. Né? Agora, ele sendo comercializado diretamente para o cliente em embalagem plástica, realmente eu não recomendo. Por quê? Porque o óleo ele vai interagir com a embalagem. E ele vai arrastar substâncias que podem fazer mal para a pessoa, né? Pode causar algum processo irritativo, né? Dependendo do uso que a pessoa for fazer do óleo. Certo? Entendi. Respondeu aí demais, né? Espero que a pessoa, né? Quem foi aí, Dá para ler daí, Dai? Quem é a pessoa? Eleutério Isabel. Pronto. Então tá respondida a sua pergunta, viu? É interessante, se for para consumidor final, você não receba um óleo essencial em um vidro de plástico branco. Se você for para o consumidor final, não receba um óleo essencial em um recipiente vidro branco, não receba, desconfie. Ele tem que estar em vidro âmbar, por vários fatores que a Dai já citou, né? E tome bastante atenção se no rótulo vem dizendo se ele é 100% puro, se ele é sintético, se ele o nome popular da planta, né? Vamos dizer, por exemplo, alecrim, aí se lá tem o nome botânico, Rosmarina officinalis, lavanda, né, francesa, ou alfazema, não sei, depende. Tá cortando? Não, estou falando assim, é importante, porque assim, essas informações da planta, né, da espécie, o fornecedor, tudo isso tem que estar no rótulo do produto, certo? E o cliente, ele pode pedir, e além, ele pode até pedir a análise, né, química daquele óleo, né, a cromatografia. Então, é importante o cliente saber de onde ele está comprando. Então, todas as informações têm que estar no rótulo do produto, certo? Você falou numa situação legal aí, essa questão da composição, né, do padrão de qualidade. Eu sei que é uma marca registrada de um óleo essencial, né, é como se fosse uma tatuagem no corpo da pessoa, a qualidade do óleo, né? Quanto mais puro, melhor o óleo é, né, para uso, né, humano propriamente dito. Então, assim, a qualidade de um óleo, né, ele é algo que tem um valor agregado, porque você tem que ter cuidado do que você vai estar colocando para dentro do seu corpo, seja pela via metabólica que for, seja pela via de absorção que for, porque você tem que saber a procedência, porque senão você vai estar colocando, se não tiver um controle de qualidade adequado, você pode estar colocando metal pesado para dentro, você pode estar colocando outros tipos de micro-organismos para dentro, porque o óleo essencial foi feito, o óleo essencial foi feito no quintal da casa de alguém. Que não tem os mesmos critérios de qualidade, né? Não é só fazer o arraste a vapor.
Porque na coluna de fumaça também, de gás que é formado, pode passar. Tem outros processos que são feitos também dentro da microbiologia para poder analisar, para ver se o óleo essencial, ele realmente ele tem um grau de pureza, que não passou metal pesado, nenhum outro componente sintético, não tem componente sintético. E você pode pedir, o cliente, né, pode estar pedindo, solicitando à empresa, uma cromatografia, né, com espectrometria de massa, se já não vier isso, né, disponível. Como é que é isso aí? Isso, é importante, porque assim, um óleo puro, né, um óleo seguro, ele passa por um processo rigoroso de controle de qualidade, né? Tanto a rastreabilidade que a gente chama, saber do óleo referente a quando foi colhida aquela planta, né, como é que ele chegou na indústria, o recebimento, os controles, que temperatura, né, qual a análise. Então, tem que ter toda essa rastreabilidade dentro da indústria, né, e fazer justamente o que você falou, as análises, né, ver se não tem contaminantes, ver se a cromatografia está ok, se aqueles componentes químicos, né, que a gente sabe que tem que ter no óleo, se realmente estão na quantidade correta, se né, vê se pela não tem nenhum espectrometria, componente. né? Isso, porque, por exemplo, a gente pode comprar um óleo que ele, por exemplo, um óleo de citronela e ele tem um componente que não é próprio do óleo de citronela, certo? Então, assim, olha o risco que o cliente vai correr, né? De ter um óleo com alguma substância que vai ter um outro uso, uma outra função, né? Que não é aquele que tem dentro do óleo de citronela, certo? Entendi. Então, por isso a importância de você ter a confiança na marca, na empresa, né? Saber que a empresa tem um controle de qualidade implantado. Lá no laboratório, né, eu trabalhei com óleo essencial do alecrim pimenta, né, que é típico aqui no Nordeste, e aí, que é a Lípia acidoide. E aí nós quando utilizávamos o óleo, nós pegávamos o óleo e aí fazíamos a pipetagem ou extraímos aquela parte do óleo para poder fazer a diluição, para poder fazer administrar a substância no tecido, o gastrointestinal. E aí, nós depois que tirávamos o óleo de dentro do recipiente, âmbar direitinho, nós lacrávamos e colocávamos dentro da geladeira. Por quê? Porque o nosso óleo da lípia, falando da lípia em si, do alecrim, ele é um óleo muito volátil também. Então era incrível, porque quando a gente abria no laboratório, né, o ar, né, refrigerado lá, a sala toda tomava aquele cheiro do alecrim. E era coisa muito rápida. Então, e cada vez mais que o óleo vai tendo contato com o oxigênio, né, ele vai oxidando. Então é importante que ele esteja bem vedado, esteja longe do sol e preferencialmente, eu guardo os meus óleos depois de aberto dentro da geladeira. Eu sigo bem o protocolozinho lá do laboratório. Guardar na geladeira realmente vai aumentar o tempo de validade, né? Vai ser indeterminada a validade do óleo. Geralmente, né, as empresas fazem seu estudo de estabilidade e fica em torno de 1 ou 2 anos, mas você armazenando na geladeira vai até 10 anos, você realmente consegue conservar bem o seu óleo. Vamos responder aqui umas perguntas? Vamos lá. Como e onde posso usar os óleos essenciais? Uma pergunta aqui da Darlene. Como e onde posso usar os óleos? Então, o óleo, ele tem diversos usos, né? Você pode usar através de uma massagem, né? A gente tem, que é bem conhecido, o óleo de lavanda, que você pode associar na massagem, ela é relaxante. Você pode usar tanto no difusor na sua casa. Professor? Pô, eu estou escutando, eu estou só passando as perguntas. Tá certo, porque o senhor pode até me ajudar em falar a forma de uso, que você é muito experiente ainda. Ah, tá bom. Porque eu... Não, pois é, a forma de uso, além dessas, né, são várias, né? Tem a inalação direta, que você pode estar passando diretamente na sua mão, né, que a gente chama até dentro desses testes de análise, né, feito em algumas empresas, no laboratório, que chama teste organoléptico. Você pega e você sente ali a textura do óleo, você sente o cheiro, o aroma do óleo. Então, você pode estar usando da forma direta, né, através
uma mão, você faz isso e inala. Talvez você que está nos assistindo já tenha visto uma cena parecida com essa, né? Geralmente é com hortelã-pimenta, as pessoas gostam muito de fazer isso, porque muito refrescante. E aí, tem uma outra pergunta aqui sobre... E aí você pode estar usando na massagem, você pode estar usando com o seu hidratante, você pode estar usando no shampoo, você pode estar usando no difusor, você pode estar usando em cápsula vegetal. Enfim, são várias as formas de aplicação, vai depender do fim, né, do propósito para qual você quer ali utilizar o óleo. Por exemplo, nessa época vamos exemplificar, nessa época de pandemia, né, as pessoas estão tendo muito problema respiratório, né, então, assim, a gente pode até, fugindo aqui, indicar, né, tem um óleo de eucalipto glóbulos, né, tem alguns óleos que a gente pode fazer uso nesse momento. E é engraçado, correto, é engraçado, viu? Você falou uma coisa aqui, ó, volta no que a gente falou no início. Você falou do eucalipto glóbulos, né? E aí, por que da importância? É um óleo de assim extremamente expectorante, é um óleo extremamente antiviral, anticatarral, é um óleo que é usado para rinite, sinusite. Assim, tem um espectro muito largo, né, antiviral, então assim, é excelente. Mas por que é importante que o óleo essencial que você for comprar, ele venha dizendo o nome popular e o nome botânico? Porque, por exemplo, o eucalipto globulus que nós estamos citando, tem outras espécies, que como, por exemplo, o eucalipto radiata. E aí, assim como tem o alecrim pimenta, tem outro alecrim com outro quimiotipo, que é 1,8 cineol. Então, assim, é importante que é muito importante, o Rosmarina officinalis, que é muito importante que venha especificado isso. Porque, às vezes, a pessoa não tem alergia a 1,8 cineol, vai usar até porque é muito bom o 1,8 cineol. Aí, mas está lá em concentração menor, talvez, no glóbulos, ou talvez a proporção, não lembro qual é a proporção, vai depender do óleo em si, do produto em si, lá nos picos, né, de cromatografia, mas talvez a pessoa tenha uma substância do glóbulos que ela não recebe bem, que recebe mais o radiata e vice-versa, assim como o alecrim da mesma forma. Então, assim como vários outros óleos, né? Então é interessante que a pessoa ela atente para a questão, é muito importante, às vezes pensa que passa por desapercebido, isso é um detalhe, né? Está lá o nome botânico, mas é muito importante a pessoa entender isso, porque isso faz total diferença. Você entendeu o que é esse quimiotipo? A lavanda, o quimiotipo é o linalol. O alecrim, o quimiotipo, o Rosmarina officinalis, né? O alecrim, o quimiotipo é 1,8 cineol. E aí vai, né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar, Dai. Não, eu tinha uma pergunta aqui sobre como identificar um óleo de qualidade, né? Eu acho que até a gente já comentou aqui. No rótulo deve ter a procedência desse óleo, né? Você deve pesquisar melhor sobre a empresa, né? Ver se ele tem algum selo de certificação de qualidade, né? Ou orgânico, algum outro selo, né? Que garanta, que informe essa qualidade. E é principalmente isso, que ele tem um histórico, uma rastreabilidade. Eu particularmente, né, eu gosto, eu tenho, assim como todo e qualquer profissional, eu tenho, né, como médico, eu tenho as suas preferências de substâncias farmacológicas, eu tenho minha preferência, né, profissional por determinadas empresas, né? E aí, por que eu gosto dessas empresas? Porque elas valorizam a tecnologia, valorizam a pesquisa, né, valorizam o meio ambiente, tem realmente se mostrado que se importa não tão somente com a venda, mas com a qualidade e o que aquilo vai trazer de repercussão na vida da pessoa que está utilizando. Porque, assim, às vezes, são tantos detalhes que faz com que um óleo essencial ele seja, assim, caracterizado como puro e de qualidade, e que realmente às vezes se faz necessário também os detalhes, porque de qualquer forma isso vai para a pele de alguém, isso vai penetrar no sistema circulatório de alguém, que vai adentrar os pulmões e todos os outros sistemas fisiológicos.
E, de uma certa forma, isso vai ter uma repercussão fisiológica, que pode ser positiva ou negativa. Vai depender, obviamente, da dose, né, da administração dessa dose, do tempo de dose, né, da pessoa que está sendo administrada, para o tipo de situação que está sendo administrado, né, para que possamos ter uma resposta, né, que a gente espere, né, ali naquele protocolo de administração. Tem outra pergunta aí, Dai? Pode olhar. Se você quiser ou quiser acrescentar alguma coisa, pode falar. Tinha uma pessoa perguntando sobre os óleos dermocáusticos. O que acontece? Os óleos essenciais, via de regra, eles não devem ser aplicados diretamente na pele, né? A gente tem que usar um óleo carreador. Oi? Diluições, um óleo carreador. Isso, diluições também, ou um óleo carreador, para ser uma forma de administração mais segura. Né? Então, você pode usar um óleo de amêndoas, né? Um óleo de coco, para poder, porque às vezes você pode ter alguma alergia, né? E os óleos dermocáusticos, a forma mais segura é você usar um óleo vegetal, certo? Geralmente, os óleos dermocáusticos, Orégano, né? Na sua composição, geralmente os óleos mais hemocáusticos, ele tem a composição estrutural química, né, que são ditas fenóis, né? Quem lembra da química aí, se for procurar essa família lá, você olhe nos fenóis. Geralmente os fenóis, né, eles são mais dermocáusticos, orégano, o tomilho, a canela, quem mais? Enfim, são tantos outros. O próprio alecrim-pimenta também. Quem? Por conta do timol. O próprio alecrim-pimenta também o próprio alecrim sim, com certeza ele por causa do timol. Né? Então, assim, você tem que ter cuidado. Via de regra, é interessante que tenha a diluição do óleo essencial com outro óleo vegetal, né, graxo, né, que aí é a escolha da pessoa, dentro das proporções corretas, né, respeitando o local que vai ser administrado, a pessoa que vai receber. E aí é interessante porque quando você faz a diluição, viu, pessoal, a superfície de contato que vai receber aquele óleo, ele vai ser maior, porque o óleo ele tem essa condição lipofílica, ele vai agregar outra estrutura para poder aumentar a superfície de contato e vai diminuir, muitas das vezes, até essa volatilidade, né? Pelo fato dele ser muito volátil, ele permanece mais tempo. E aí, pela membrana da pele ser lipoproteica, né? Então, e aí ele é lipídica e vai passar por essa membrana com mais facilidade, né? E aí você vai ter uma ação mais eficaz, uma mais satisfatória do óleo que você está recebendo ali. Então é importante você sempre diluir, né? E dependendo do óleo, como nós já falamos aqui na live passada com a professora Adriana Nunes, se for um óleo cítrico, né? Caso foram cumarinas, você tem que ter cuidado para a exposição do sol, né? Então, assim, se for os que são os óleos cítricos que são extraídos das folhas, né, das flores, ele não vai ter esse problema, mas da casca geralmente tem. Mas já tem especificado, né, livre FHC, né, livre de furocumarinas, né? Já tem óleo essencial que já vem especificando, né, Dai? Tem sim. Então, outra coisa também que a gente, até é bom reforçar, é que, assim, para a gente produzir um óleo, a gente usa um volume muito grande de plantas, né? Às vezes, para você conseguir 1 litro de óleo, você usa 100, 200, 300 quilos. Então, para as pessoas saberem que é um produto muito concentrado. Até hectares, então, né? Isso, ele é muito concentrado, o óleo essencial. Então, ele não é ele é um produto que realmente tem ativos, então a pessoa tem que usar de forma segura, certo? Então, tem que seguir as orientações, porque às vezes as pessoas pensam, vou usar, a gente recomenda usar 2, 3 gotas, vou usar 6, né? Então, assim, tem que usar realmente o que é recomendado, porque os óleos ele têm um efeito cumulativo no organismo, né? Então, você tem que seguir essa orientação realmente para poder administrar de forma segura. E é incrível porque, assim, às vezes as pessoas, né, nós vivemos numa situação muito imediatista, né? A humanidade vive muito no imediatismo. Então,
Às vezes a pessoa se engana, né? Diz, esse óleo eu usei o óleo, mas não me fez efeito, eu vou botar um pouco mais, eu vou botar mais, porque é natural, vou botar mais. Só que esquece que o óleo essencial no organismo, diferente de um fármaco, né, sintético, né, algo que foi sintetizado, foi feito no laboratório, a ação, né, a farmacocinética, a biodisponibilidade dele é diferente. Então, assim, por quê? Por ser substâncias diferentes. O óleo, ele age, como você bem falou, de uma forma cumulativa. E o tempo de biodisponibilidade dele no organismo vai depender de vários fatores, dentre eles o próprio organismo está recebendo. Questão de pH. Eu fazia nos nossos experimentos, nós para ter êxito no relaxamento do fundo do estômago, nós teríamos que ter um pH equilibrado. Quando eu tinha o pH não equilibrado no estômago, eu via que havia alteração na resposta que eu estava esperando na utilização do óleo. Então, são vários fatores que vão influenciar de forma positiva ou negativa ali na resposta que a gente espera. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão realmente, porque o óleo ele vai agir de uma forma totalmente cumulativa no organismo. Sim, sim mesmo. E aí, tem mais alguma pergunta? Olha aí, pode olhar, Dai. Não, pode olhar. Tinha uma pergunta da Josi sobre o óleo, sobre a cânfora. Questionando a cânfora. A cânfora tem no alecrim, né, no rosmarinos. Tem na canela da canela de Ceilão também. E é engraçado porque assim, ó, a gente fala, você vê como é importante essa questão da nomenclatura, né? Eu sempre falo, talvez eu já, se vocês não pegarem tudo, mas ficar com essa daqui que eu estou batendo na tecla, a questão do nome e da nomenclatura, isso já é um grande passo, é muito importante, porque, por exemplo, de diversas, como a Dai falou, de diversas partes da planta, né, são extraídos os óleos essenciais, né? Mas só que assim, nós temos algumas situações, por exemplo, da canela do Ceilão, da raiz, que o quimiotipo é a cânfora, né? Ele é totalmente anestésico e meio relaxante. Já nas folhas dessa mesma planta, o quimiotipo é o eugenol, que já é antifúngico. E da casca, o quimiotipo, o aldeído cinâmico, né, já é afrodisíaco, antibacteriano. Ou seja, do mesmo óleo eu consigo extrair várias substâncias com quimiotipos diferentes. Então é importante você entender essa questão do quimiotipo e das substâncias do nome botânico, para você não ser pego numa dessa, né? Sim, com certeza. É importante você diferenciar, saber realmente o que você está comprando, né? O que você está levando para casa. Porque, às vezes, como você mesmo falou, às vezes às vezes a gente fala alecrim, mas ou então a menta, tem diversos tipos de menta. Você tem que saber exatamente qual o princípio ativo que tem naquele óleo que você tá adquirindo, né? Estão perguntando que aí. Então, o que foi? Ela falou que achava que a cânfora era uma planta. Tem isso, minha querida. Então, assim, depois que você tem esses cuidados, gente, os óleos essenciais que são utilizados na aromaterapia, eles, assim, são de extrema importância para o organismo humano, né? E eu acredito que mais do que nunca, depois que passar toda essa loucura pandêmica aí, nós vamos, né, ter uma evolução maior, né, na procura da aromaterapia, dos óleos essenciais, né? E vocês vão ver, se os seres humanos, né, se nós conseguirmos usar de uma forma consciente, entendendo, por isso que é o nosso objetivo com Aromas da Terra, com essas lives, é fazer com que vocês consigam entender, né, para o mínimo, o básico, o fundamento da utilização dos óleos essenciais, para que vocês possam utilizar com a família de vocês, com o filho, com a filha, com o esposo, com você, mas de uma forma segura, de uma forma que esteja embasada, fundamentada dentro da ciência, com entendimento, sabendo o chão que você está pisando, porque assim você vai ter os benefícios do óleo essencial. Vai acalmar, por exemplo, irritações ocasionadas na sua pele, um óleo essencial pode acalmar. Pode promover, por exemplo, se você está com uma constipação, ou
né, com a dor abdominal, né, epigástrica aqui, dificuldade de motilidade no intestino, você pode usar um óleo essencial para poder te ajudar nisso. Se você tem síndrome do intestino irritável, você pode usar um óleo essencial para te ajudar nisso. Então, assim, se você está se sentindo fraco, desenergizado, né? Você pode usar um óleo essencial para te revigorar. Se você está triste, você pode usar um óleo essencial para te animar. Então, assim, a aromaterapia ela é muito rica, você pode usar de várias formas. Mas o importante é você saber o que você está fazendo. O óleo essencial, como a Day falou no início, é um produto muito concentrado. E é muito rico em constituintes químicos. E esses constituintes químicos, eles vão interagir com moléculas no nosso organismo, para que a gente possa ter a reação que espera, né? E aí é importante você conhecer todo esse processo. Você não precisa ser um pesquisador, você não precisa ser um expert, mas você precisa ter o fundamento. E é importante sempre rever os fundamentos. Você ter consciência, né? Ter algo bem sólido do que você está fazendo. Porque, como eu falei, o que está em jogo não é simplesmente um óleo essencial, mas é a nossa vida, né? Porque isso vai repercutir na nossa vida, né? Nossa saúde, com certeza. Isso, porque você utilizar um óleo de forma inadequada, ela vai repercutir diretamente na sua saúde, né? Ela pode dar uma irritação, você pode atrapalhar um tratamento que você esteja fazendo, né? Ou então, assim, por exemplo, uma grávida fazer o uso de um óleo essencial que ela não pode utilizar, né? Então, isso pode ter um efeito muito sério. Então, a pessoa tem que ter, né? A gente recomenda que ele consulte um aromaterapeuta, né? Fale com o médico também. Então, assim, a gente tem que ter um grupo de pessoas que a gente tem que ter cuidado, que são grávidas, crianças e idosos, né? Então, a gente tem que ter atenção a isso. E é até importante... pode perguntar. Com essa pandemia, eu tenho visto muito falar aumentar a imunidade. O que mais eu ouvi falar sobre esse propósito é pé de cravo, se não estou enganada. Pé de cravo, para aumentar a imunidade. Não, o cravo, ele tem sim a sua resposta junto à melhora da imunidade. Isso é comprovado cientificamente. Agora, assim, não é simplesmente um óleo, né? Não é simplesmente um óleo, né? É todo um conjunto, né? É toda uma situação que tem que ser avaliada de pessoa, para indivíduo. Mas o óleo, sim, de cravo, ele tem, sim, e função imunomoduladora positiva, né? Sim. E aí é interessante, viu? Você falou aí, a gente tem alguns minutos ainda. É interessante porque você falou uma situação que recentemente, eu não sei nem se ela está aí na live com a gente, eu não a vi, mas eu recebi um telefonema pela manhã de uma amiga que a filha desenvolveu uma situação alérgica pela utilização do óleo essencial, que estava colocado dentro do difusor no quarto. Né? E ela também, quando faz uso do óleo essencial de lavanda, né, lavanda angustifolia, ela se sente sedada, literalmente. Ela fica sedada, dopada. Ou seja, uma das funções da lavanda é sedativa, né? Ela é sedativa. E aí, ela tem muito receptor, acredito eu, para o linalol e o acetato-linalina. Então, para ela inalar o óleo de lavanda em um ambiente fechado por mais de 1 hora, né? Eu recomendo, porque eu já vi alguns protocolos clínicos, né, de até 30 minutos em um ambiente fechado, se for refrigerado, né? Se for mais do que isso, você deixa lá exposto em até 1 hora depois desliga o difusor e você entra no quarto para dormir. E aí, claro que depende de cada um. Essa minha amiga, ela não se dá muito bem com a lavanda, né? Ela fica muito sedada, ela fica muito dopada, não fica bem no dia de manhã. Eu até aconselhei ela a usar um óleo cítrico, né? Por exemplo, o óleo de bergamota, que tem uma ação também muito fantástica e vai deixar talvez ela bem melhor do que o que a lavanda proporcionou. A filha dela usou um blend de uma empresa, que eu não vou citar o nome, e aí o blend dessa empresa, ela me mandou as fotos, ela causou, né, pela exposição muito tempo com essa criança lá no quarto, causou
erupções na pele, ou seja, aquelas brotoejas. E a criança, a jovem, ela, na verdade, é uma adolescente, ela acordou na madrugada com a pele toda, como se diz, né, empolada, né, aquela pele mais elevada, né? Você vê que é um processo alérgico, né, uma toxicidade. E só que ela teve uma reação alérgica, né? Ela teve pela exposição que foi por muito tempo. Ela me disse que quando usou esse mesmo blend em um ambiente aberto, a filha, ao contrário do que aconteceu nessa experiência negativa, a filha melhorou, foi uma condição alérgica que a filha estava desenvolvendo. Uma condição de rinite, né, de alergia, era viral, de gripe. E aí a jovem, ela foi melhorar nesse ambiente com maior espaço, mas quando colocou ela num ambiente fechado e por muito tempo no ar-condicionado, a adolescente desenvolveu esse processo alérgico. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né, da utilização. Isso. Uma outra observação, porque assim, muitas pessoas utilizam óleo pela via oral, né? Estão ingerindo óleo. E eles ficam com aquela dúvida: qual óleo eu posso ingerir? Eu posso, esse eu não posso? Então é importante que o rótulo do produto venha né, descrito claramente se pode ingerir ou não. Né? Porque com certeza a empresa fez estudos, né? Ela pode afirmar se o óleo é o uso interno ou não. Com certeza. Isso é importante também. E eu aconselho, né, até um tema da nossa aula, do nosso curso de iniciação à aromaterapia, nós lançamos um curso de iniciação à aromaterapia, seus primeiros passos, né, até as vagas estão encerradas, vai acontecer agora quinta-feira, dia 21, e é até um dos tópicos que eu vou falar, da questão da absorção, né, da questão de em cápsula. Eu só recomendo a absorção se for em cápsula vegetal, né, por questões de farmacocinética e farmacodinâmica que vai gerar uma biodisponibilidade. E aí, mas também eu só recomendo se for uma pessoa que esteja passando, que seja um aromaterapeuta que entenda realmente o que está fazendo. Porque as pessoas, elas estão tendo experiência com os óleos essenciais, elas estão vivendo as suas vivências, tendo as suas experiências, e aí estão promovendo cursos na internet, estão falando para as outras pessoas que é para tomar assim, que é para fazer assim, mas elas não têm um conhecimento de fato. Ela tem conhecimento da vida dela, mas ela não tem um conhecimento pedagógico, metodológico, ela não estuda, ela não busca de fato o assunto, como a gente já tem essa prática. Então, às vezes, acontece que a pessoa usa um óleo essencial, é uma concentração que não é para ser utilizado, e ela coloca por via oral de uma forma que não é a correta, e ela pode trazer irritação na mucosa, ela pode trazer irritação gástrica, simplesmente não foi porque o óleo causou, foi pela forma de administração que foi errada, e aquele óleo não era, talvez, para aquela determinada situação. Então, eu aconselho, se for supervisionado por um aromaterapeuta, uma pessoa que entenda, uma pessoa que esteja ali imbuída de conhecimento, assim bem como, obviamente, um outro especialista, né, que tem o mesmo conhecimento. E também, assim, voltando a falar da importância da procedência desse óleo, porque como está sendo, né, bastante difundida a questão da aromaterapia, também está aumentando a quantidade de empresas que estão vendo, né, a oportunidade de produzir. Então, assim, ver produto sem registro, sem autorização de funcionamento, sem responsável técnico, né? Então, assim, na internet tem várias opções, mas você tem que ter esse cuidado, porque é com a sua saúde. Então, é realmente importante você saber de onde você está comprando e a qualidade desse óleo. Dai, nós vamos ter que nos despedir agora, que nós chegamos no nosso horário, foi rapidinho, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, nos assistindo. Né, quero agradecer a professora Daiane Oliveira por ter estado com esse momento com a gente, né, compartilhando o seu conhecimento. Essa live vai estar disponível aqui no Instagram e vai estar também disponível no nosso canal no YouTube, que é Aromaterapia para Todos. Né? E aí, Dai, você pode se despedir também. Bom, agradeço, né, a participação de todos. Foi ótimo, né, esse momento. E acredito que a gente possa vir contribuir outras vezes, né, em outros temas, me aprofundar mais na terapia, e eu torço pelo sucesso, né, da empresa, né, e do uso, né, da aromaterapia no Brasil, né, que a gente venha a conhecer o poder desses óleos, né, isso de forma consciente. Tá bom. Todo sucesso.
Obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Dai, obrigado pela disposição, tá bom? Beijão, um abraço, pessoal. Também. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.